Preparativos para contestação e para audiência. A notificação inicial, em tempos normais, ela dá ciência da reclamação e marca, uma audiência na qual a reclamada deve comparecer para apresentar sua contestação ou defesa. No processo eletrônico, a defesa é previamente inserida no sistema, mas é possível deixá-la em sigilo, ela fica inacessível para o reclamante, que somente vai poder tomar conhecimento do conteúdo após a intervenção do juiz. Ele retira o sigilo e normalmente faz isso na própria audiência. Mas nesses tempos que nós estamos vivendo, alguns procedimentos alternativos têm sido adotados. O mais comum deles tem sido o juiz notificar a reclamada, indagando se há possibilidade de acordo e, não havendo, já determinando que seja apresentada defesa no sistema. A defesa acaba sendo apresentada independentemente da designação de audiência e, alternativamente, têm sido marcadas audiências virtuais. Por isso, nesse momento, mais do que nunca, é especialmente importante estar atento a todas as instruções contidas ali na notificação inicial. E uma vez ciente da existência da reclamação trabalhista, a empresa tem que se mobilizar para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a efetiva defesa dos seus interesses no processo. Requisitos básicos da reclamação trabalhista. Nós já falamos sobre isso, mas a reclamação trabalhista, assim como as ações judiciais em geral, ela tem que atender a certos requisitos previstos em lei. E no caso da reclamação trabalhista, esses requisitos eles estão previstos, constam do artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo e determinado e com a indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Vejam, a reforma trabalhista de 2017 ela trouxe uma importante mudança. A CLT, como nós vimos, ela passou a determinar que o pedido deve ser certo e determinado e ter o valor discriminado. Alguns juízes entendem até que o reclamante tem que apresentar uma planilha, um demonstrativo de como chegou aos valores dos pedidos que estão lançados lá na inicial. Ainda há controvérsia quanto ao tema, mas ao menos não se admite mais a apresentação de valores arbitrários e globais como ocorria anteriormente à reforma. Essa indicação de valores teve um impacto na distribuição das ações trabalhistas, pois agora, conforme a legislação vigente pós-reforma, o reclamante pode vir a ser condenado a pagar honorários para o advogado da parte contrária, chamados honorários de sucumbência, naquilo que ele não tiver sucesso. Sabendo quais são as pretensões do reclamante, a empresa ela tem que preparar sua defesa ou contestação. E essa contestação ela pode abranger dois grupos distintos de iniciativas, que são questões de ordem técnica, a chamada defesa processual, e questões de mérito, onde vai se discutir de fato aquilo que está sendo alegado. Nem sempre é cabível defesa processual. Vamos ver de qualquer maneira como isso funciona. Defesa processual. Se não estiverem presentes aqueles requisitos básicos da petição inicial que nós vimos antes, poderá ser arguída a sua inépcia, ou seja, pode-se alegar que essa petição inicial ela tem algum defeito, alguma irregularidade. O reclamante, por exemplo, ele apresenta um pedido de horas extras, pede lá, quero receber 1000 horas extras, mas ele não informa na inicial o horário de trabalho. Ou então, vamos ver outro exemplo, o reclamante pede equiparação salarial, mas ele não indica um modelo, paradigma, aquela pessoa que está apontando como sendo a referência para o salário que ele quer receber. Nesses casos, nós estaríamos à frente de deficiência na fundamentação dessa petição inicial que prejudica a capacidade de defesa da reclamada. Mas a inépcia também pode ser arguída com base no artigo 330, parágrafo 1º do CPC. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedido. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Contiver pedidos incompatíveis entre si. O CPC ele pode ser aplicado ao processo de trabalho naquilo que não seja incompatível com a CLT. Isso está previsto, inclusive, no artigo 769 da própria CLT. Uma vez que seja acolhida a inépcia, o juiz deverá determinar que o reclamante corrija os vícios. Se o reclamante não corrigir esses vícios, se ele não atender a determinação do juízo, a petição inicial será indeferida, está no CPC artigo 321,
e o processo vai ser extinto sem que o mérito seja apreciado. Aqui fazemos referência à CLT, artigo 840, parágrafo 3º, e ao CPC, artigo 485. Agora, cabe notar que alguns juízes entendem poder ser extinta a reclamação trabalhista diretamente, sem prazo algum para emendar. Nesse caso, eles vão sustentar não ser aplicável de forma subsidiária o artigo 485 do CPC na esfera do processo de trabalho nesse particular. O artigo 330 do CPC, ele ainda elenca outras situações que podem levar o processo a ser extinto sem que seja apreciado o seu mérito. Vamos vê-las. O reclamante é parte ilegítima, ou seja, quem ajuiza a ação não é o titular do direito e não tem autorização legal, como, por exemplo, os sindicatos têm em determinadas circunstâncias, para ajuizar, para demandar em nome daquele que deveria ser o autor. Vamos ver um exemplo. Um empregado entra com uma ação pedindo que sejam pagas horas extras para um colega seu de trabalho. Esse que entrou com a ação não é o titular. O titular que poderia entrar com essa ação é o colega. O reclamante carece de interesse processual. A ação aqui não vai resultar em um efetivo benefício para o autor. Vamos ver um exemplo também. A reclamante está grávida, entra com a ação para ser reintegrada. A reclamada, por outro lado, antes mesmo de ser notificada e ter ciência da ação, chama ela de volta e reintegra. Apesar de não expressamente prevista na atual redação do CPC, a possibilidade jurídica do pedido também é um elemento que deve ser avaliado. A pessoa, por exemplo, não pode pedir como indenização que o diretor da empresa seja condenado a tomar chicotadas, porque isso não tem previsão legal no nosso ordenamento jurídico. Ao receber a demanda, o juiz deve fazer uma avaliação superficial da petição inicial para ver se há alguma situação flagrante. Uma vez que sejam constatados vícios, o juiz pode, de ofício, que é por iniciativa própria dele, determinar que eles sejam sanados ou pode extinguir o processo sem julgamento mérito. Se o processo seguir em frente, a reclamada na contestação ela pode levantar esses vícios como preliminares à defesa de mérito. Se o processo for extinto sem julgamento do mérito, o direito do reclamante propriamente dito ele sequer é avaliado pelo juiz e o reclamante pode ajuizar a nova demanda. No entanto, se tivesse sido condenado a pagamento de custas, ele primeiro tem que fazer esse pagamento, se desincumbir da obrigação, para que possa ajuizar uma nova reclamação. Prescrição. Esse é um tema de extrema importância e também muito mal compreendido. A prescrição ela constitui uma garantia prevista na Constituição de que os conflitos não sejam eternizados. Com relação aos direitos trabalhistas, a prescrição tem dois aspectos. Prescrição total. A partir do momento em que se encerra a prestação de serviço ou contrato de trabalho, aqui observada a projeção do aviso prévio, o reclamante tem 2 anos para ajuizar a demanda. Prescrição parcial. Uma vez ajuizada a ação, o reclamante somente tem direito às parcelas devidas nos últimos 5 anos. Então vejam que nós temos duas situações distintas, mas que interagem. Encerrado o contrato de trabalho, o reclamante tem 2 anos à frente para entrar com uma ação. Quando ele entra com essa ação, vai retroagir o direito dele 5 anos. Então, por exemplo, se um trabalhador foi demitido em 2008 e entra com a ação agora, em 2020, os seus direitos já foram atingidos pela prescrição total. Já um outro trabalhador foi mandado embora em 2018 e entra com a ação agora, em 2020, ele vai ter direito a parcelas retroagindo até 2015. Se ele tivesse entrado com a ação logo em 2018 ao ser demitido, 5 anos para trás iria retroagir a 2013. Então, se o empregado demora para entrar com a ação, ele pode começar a perder parte dos seus direitos. Agora, é importante notar que a prescrição não é algo automático. Ela vai surtir efeito se for arguída pela reclamada na contestação ou de ofício pelo juízo. Ou seja, se ninguém abordar o assunto, o reclamante poderá vir a receber valores relativos a direitos que estariam abrangidos pela prescrição. Ele entra com uma ação pedindo salários de 1985, ninguém fala em prescrição, ele pode vir a receber esses valores. Agora, a prescrição não faz nenhuma diferença se ela retroagir a datas anteriores ao início do contrato de trabalho. Vamos imaginar que o empregado foi admitido em 2019, entrou com a ação em 2020. Vai retroagir uma data anterior àquela do início do contrato. A lei, de fato, prevê que a prescrição pode ser arguída pelo juízo de ofício, mas isso não é uma obrigação dele. Então, se a empresa não arguir a prescrição, ela não tem garantia de que ela vai ser apreciada. Quanto à prescrição, há situações que são exceção à regra. Uma delas é o direito à anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho, que não prescreve.
O que prescreve são as implicações pecuniárias. Então o reclamante não teria nada a receber do ponto de vista de dinheiro, mas a anotação na carteira ele pode pedir a qualquer momento. E outra situação que foge dessa regra da prescrição, ela diz respeito a problemas eventuais de saúde que o trabalhador venha descobrir após o término do contrato de trabalho. Para ilustrar, vamos imaginar um trabalhador que lidou com amianto, né, no seu dia a dia e que vários anos depois da demissão ele descobre, infelizmente, um tumor que pode estar relacionado com o trabalho. Nesse caso, pode-se considerar que a contagem do prazo da prescrição total ela se inicia a partir do momento em que ele descobre essa doença que pode ter relação com o trabalho. Uma vez que seja acolhida a prescrição bienal, o processo é extinto com o julgamento do mérito e essa ação não pode ser renovada. Muitos entendem que a prescrição é matéria prejudicial de mérito, já que a pertinência dos pedidos não chega a ser avaliada pelo juízo. Seja como for, normalmente nós colocamos essa arguição de prescrição logo no começo da defesa, de forma bem visível, dada a sua importância extrema. Se o reclamante ajuiza uma ação que venha a ser extinta sem apreciação do mérito, a prescrição é interrompida quanto aos pedidos que constam dessa petição inicial, apenas quanto a esses pedidos. Ou seja, o ajuizamento da ação ele interrompe o fluxo do prazo de prescrição. Se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal. Até lá!